Saindo agora um pouco do que da doença renal crônica e indo para a lesão renal aguda, né? A gente também traz o que é importante o farmacêutico saber, a classificação da lesão renal aguda desse paciente, né? Então a gente tem três tipos, gente, de estudo, né? Tem o RIFLE, que foi em 2004, que foi a primeira versão, o AKIN, que foi em 2007, que já com aperfeiçoamento, que torna o RIFLE mais sensível e reprodutivo, e temos hoje o mais atual, né, que é o CADIGO, publicado em 2012, né, que foi uma definição mais recente e preferida. E no caso ele abrange os dois últimos estudos, né, tanto o RIFLE como o AKIN. Eles pegaram as informações dos dois, viu que era importante e uniu. Então, como foi que ficou essa classificação da lesão renal aguda, segundo o CADIGO, né? Então, são três estágios, elas são classificadas em três estágios. Estágio 1, 2 e 3. No estágio 1, a creatinina sérica, ela pode ter um aumento, né, maior ou igual de 0,3 mg por decilitro em 48 horas, ou 1,5 a 1,9 da creatinina em 7 dias. Para ser, levando em consideração a diurese, né, ela tem que ter uma diminuição de 0,5 ml por quilo hora por um período de 6 a 12 horas, certo? O estágio 2 da lesão renal aguda, ela vai ter que ter um aumento da creatinina de base, né, de 2 a 2,9 ou uma diminuição dessa diurese de 0,5 ml por quilograma maior que 12 horas. O estágio 3, a creatinina sérica, ela vai ter que ter um aumento de 3 na creatinina base, né, que às vezes a gente consegue visualizar isso facilmente na prática clínica, ou um aumento da creatinina maior ou igual que 4, né, ou então já terapia renal substitutiva. E em relação à diurese, uma diminuição de 0,3 mg por quilo hora por mais de 24 horas, ou infelizmente anúria, né, acima de 12 horas. Então, é importante a gente saber esse grau, esse estágio da lesão renal aguda, apesar de ser muito rápido, né? Apesar, às vezes, da creatinina sérica, ela ser tardia, né? Ser tardio na lesão renal aguda, mas a gente tem a diurese e a gente também tem outros meios, né? Para que a gente possa identificar qual é o estágio dessa doença, né? Dessa lesão, para, de repente, a gente ajustar melhor essas drogas, evitar diminuir mais esse suporte, essa carga que o rim está tendo, né? Mas muitas vezes é do quadro da doença também, né? Um paciente em choque séptico que acaba evoluindo para lesão renal aguda, a gente, infelizmente, né, assim, não tem muito o que evitar, né? Por exemplo, drogas nefrotóxicas, muitas vezes vai ter que fazer uso, claro, pode ajustar a dose, né? Mas vai ser difícil a gente evitar isso, tá certo? E aí, eu trago para vocês que também tem alguns biomarcadores fora a creatinina, né? Não é algo tão utilizado ainda, principalmente aqui no Brasil, mas é algo que futuramente, gente, a gente vai deixar de ser mais creatinina dependente, vamos dizer assim, né? Eu acho que futuramente a gente terá novos biomarcadores. E por que é importante esse estudo, essa descoberta de novos biomarcadores? Porque a gente tem a impressão que a creatinina ela, né, ela é sujeita a fator dilucional, ela pode ser um marcador tardio, não diferencia pré-renal e necrose tubular aguda, não diferencia lesões agudas de crônicas e pode ser subestimado por secreção aumentada e superestimado por diminuição dessa secreção, tá certo? Que realmente é o que a gente vê na prática. E aí tem esses outros marcadores, né, 3 marcadores, biomarcadores que podem ser utilizados também na lesão renal aguda, tá? Mas eu trago aqui algo, eu nem foquei muito nesses biomarcadores, porque eu trouxe algo mais da nossa realidade, que é o estresse teste com furosemida, algo que tem dado bom resultado, tem dado bom efeito na prática clínica e tem realmente sinalizado, né, se esses pacientes têm ainda alguma função residual, pode ter alguma função residual ou não, né? Inclusive, isso vai ser importante para um estudo de quando será possível, né, e se será possível, o início de terapia renal substitutiva. Né? Então, o primeiro artigo que foi publicado lá em 2013, né, a respeito
do stress test com furosemida, ele é utilizado ainda até hoje, né? Os protocolos são utilizados ainda até hoje. Como é, né? Como é que faz? Então, vai ser administrado 1 miligrama quilo ou 1,5 miligrama quilo, né? Se uso prévio já de furosemida nos últimos 7 dias, se for um paciente, inclusive, renal crônico, né? E a dose, geralmente, ela é administrada em bolos, tá? Então, no caso de doses muito altas, o ideal é infundir lentamente para evitar ototoxicidade, tá? E aí, como é que vai avaliar, né? Fiz o stress test com furosemida, como é que eu avalio, né? Então, se o paciente teve uma diurese maior ou igual que 200 ml nas próximas 2 horas, o teste foi positivo, o que significa que foi bem tolerado, né? Então, o paciente ainda tem uma função aí renal residual, né? Então, calma, ainda não é hora de fazer uma terapia renal substitutiva já para diminuir essa carga do rim, né, de funcionalidade de trabalho do rim, para que essa função que existe ainda possa manter, né? Então, não houve associação com maior incidência, né, de hipotensão e não realizar testes em pacientes hipovolentos, né? Se julgar necessário, tentar infundir um fluido, né, para tentar avaliar essa taxa. E aí, por que a gente tem que fazer, né? Por que se faz esse stress test de furosemida, né? É um teste funcional, gente, que avalia a viabilidade tubular renal, né? E é um teste bastante positivo, ele vai significar o quê, né? Ele vai significar, lá nos estudos iniciais e estudos que vieram logo após, né, como esse que eu coloquei aqui embaixo, do lado direito, eles trazem que o teste positivo em pacientes com lesão renal aguda, né, aqui 1 ou 2, né, que é um dos tipos de classificação para função para lesão renal aguda, ele foi associado, né, a menor risco de evolução para lesão renal aqui em 3. Então, funcionou, né, o paciente não progrediu, certo? E esse estudo tem uma sensibilidade de 87,1, né, e especificidade de 84,1. Outros estudos subsequentes, eles mostraram que o teste de estresse ele foi superior até mesmo ao desempenho de alguns biomarcadores, como eu falei para vocês, né, no dado passado, para predizer essa progressão de lesão renal aguda, né, sem necessidade de diálise e mortalidade. Então, é um teste, digamos assim, fácil, rápido, barato, né, e que a gente tem um bom resultado na prática clínica, tá? Então, acredito que muitos de vocês devem ter passado já, vivenciado esse stress test, né, em UTIs, né, na lesão renal aguda. Então, é importante a gente saber isso, tá? E